Você acorda com a luz do sol atravessando frestas de madeira. O teto acima de você parece feito de tábuas toscas, amarradas com cipós e cobertas por palha. Não há teto de gesso, nem lâmpadas, nem sequer o zumbido constante da eletricidade ao fundo. Há apenas silêncio e um leve cheiro de fumaça no ar. Você se senta na cama, ou melhor, numa estrutura de madeira rude coberta com um colchão de palha amassada e cheia de nós duros. Suas costas doem, sua boca está seca. Ao redor, um quarto pequeno e escuro, sem janelas de vidro, com apenas uma abertura retangular por onde entra a luz. Lá fora, o som de cascos no chão de terra e vozes gritando em um idioma que, por algum motivo, você entende. Você sai da casa. O chão é de barro úmido e o cheiro de estrume é forte no ar. Algumas pessoas passam por você vestindo roupas ásperas, feitas de lã ou linho grosseiro, tingidas em tons apagados. Homens de botas de couro rachado, mulheres com lenços cobrindo os cabelos, todos andando com pressa, com o olhar desconfiado. Você vê uma carroça puxada por bois passando na estrada. À frente, uma construção maior. Uma taberna? Ao lado, o som metálico de espadas se cruzando. Um grupo de homens treina com armas em um terreno de terra batida. E ao fundo, uma muralha, enorme, feita de pedras escuras, com bandeiras tremulando. No topo, guardas com lanças e escudos. Você começa a andar, ainda sem entender exatamente o que aconteceu. Seu celular sumiu. Não há sinal de tecnologia. Nem placas, nem carros, nem asfalto. É como se tivesse sido engolido por um mundo paralelo, saído de um livro de fantasia. Só que tudo é real. As pessoas, o chão, os animais. Você se aproxima da taberna. Ao entrar, o cheiro de cerveja fermentada e carne assada invade suas narinas. Homens suados, com dentes manchados, gritam, riem, batem canecas de madeira nas mesas. Uma mulher passa equilibrando uma bandeja com pratos rústicos. A iluminação vem de velas e uma lareira fumegante ao fundo. Um sentimento estranho mistura fascínio com desconforto. Por um momento, é como estar vivendo em um filme épico, mas então você nota que tudo parece sujo. O chão está cheio de palha e restos de comida. As mesas estão imundas, as pessoas fedem. Não um cheiro de suor comum, mas de corpos que não vêem banho há semanas. A mulher que te atende sorri, mas sua boca tem apenas 3 dentes. A carne no prato está mal cozida, e você percebe larvas na borda. Seu estômago revira. Você sai da taberna e caminha até o centro da vila. Crianças brincam na lama. Algumas delas estão descalças com feridas abertas nos pés. Um velho tosse violentamente na beirada da estrada, cuspindo sangue. Um cão magro cava o lixo em busca de ossos. No meio da praça, uma mulher grita desesperada enquanto é puxada pelos cabelos por 2 homens armados. Ninguém faz nada. Ao contrário, um grupo começa a se reunir em volta, como se fosse um espetáculo. Você tenta se aproximar, indignado, mas é empurrado por um homem com feições duras. Ele cospe no chão e diz algo em um tom ameaçador. Você entende as palavras. Fique fora disso, estrangeiro. Um arrepio percorre sua espinha. Algo está muito errado. Você tenta perguntar o que está acontecendo. Um garoto responde. Ela foi pega roubando pão. Você pergunta o que vão fazer com ela. A resposta vem seca. A justiça será feita. E então você vê a corda sendo trazida. Uma árvore, um nó, um banco de madeira. O horror se instala. Você quer impedir, gritar, correr, mas está sozinho. Ninguém vai te ouvir. Você está no século XV. E leis como as que conhece ainda não existem. Sobreviver no século XV não era nada fácil, sabe?
Tudo era muito diferente do que conhecemos hoje. Não havia garantias, nem proteção, e cada dia era uma luta constante pela vida. As pessoas dependiam apenas de suas habilidades e da comunidade ao redor. Qualquer erro podia custar caro, e a justiça, bom, era rápida e muitas vezes cruel. Horas depois, ainda em choque, você anda pelas ruas tentando entender como sobreviver ali. A noite chega e não há luz elétrica. Apenas tochas nas paredes de pedra. O frio aperta. Você sente fome, mas não há onde conseguir comida de forma segura. E você nem tem moedas da época. Você percebe que não pode usar cartão, nem sacar dinheiro, nem pedir um delivery. Sua única chance seria trabalhar, mas você não tem ofício. Naquela época, ou você tem habilidades como ferreiro, carpinteiro ou soldado, ou não tem valor algum. Pior ainda, você não tem documentos. Não há como provar que é cidadão de lugar algum. A guarda da cidade já começa a te olhar com desconfiança. Você não entende os códigos, as normas, os limites do que é aceitável ali. Qualquer passo em falso pode ser visto como feitiçaria. E, olha, nesse tempo, feitiçaria é punida com fogo. Você tenta se abrigar num estábulo. O cheiro de esterco te enjoa. Você fecha os olhos tentando dormir, mas é picado por pulgas e sente um roedor passar entre suas pernas. Durante a madrugada, o som de um sino te desperta. É um alerta. A vila foi atacada por bandidos. Pessoas gritam, tochas iluminam o céu escuro. Portas são arrombadas e você vê uma casa sendo incendiada. Não há polícia, não há bombeiros, só caos. Você se esconde no escuro, tremendo de medo. No século XV, uma simples vila pode ser destruída da noite para o dia, e ninguém virá ajudar. A noção de Estado, de direitos, de proteção, ainda é vaga. Você está por sua conta. Você percebe que seu corpo, acostumado à água limpa, à comida processada, ao conforto moderno, não suporta aquele ambiente. Começa a tossir, sente febre. Seu corpo está sendo vencido por bactérias que, hoje, seriam combatidas com um simples antibiótico. Mas ali, no século XV, não há hospital, não há remédio, um corte infecciona, uma febre mata, a expectativa de vida é baixa, a mortalidade infantil é alta, e doenças como tétano, cólera e peste são comuns. Você agora está fraco, sujo, assustado. O que parecia uma aventura medieval virou assim um pesadelo. Você entende, não está em um livro, nem em um filme. Está na Idade Média, e você não sobreviveria 24 horas. A realidade brutal da Idade Média era de fato implacável. Ainda assim, você tenta resistir. Anda até o campo para buscar água, mas a água vem de um poço sujo. Um homem te impede de beber e grita que aquela água pertence ao senhor feudal. Você tenta argumentar, mas é jogado no chão. Riem de você. A noção de propriedade é brutal. E a sua vida ali vale pouco. Você sente sede, muita sede. Mas não há garrafa plástica, não há fonte segura. Cada gole pode ser o último. Você tropeça, fraco. Uma mulher passa por você e faz o sinal da cruz. Um velho murmura algo sobre um endemoniado. Ninguém entende sua roupa, seu jeito de falar. Você começa a ser visto como algo estranho. E na Idade Média, o estranho é perigoso. Você tenta fugir, mas sente tontura. Seu corpo não responde. Seu sistema imunológico está colapsando. E a cada passo, a realidade se impõe como um fardo pesado. Você entende finalmente que a Idade Média não é mágica. É sombria, crua, violenta. Um tempo em que nascer é um risco.
Viver é um desafio, e morrer é quase certo. Você acorda de sobressalto com o coração acelerado e o corpo suando frio. Ainda é madrugada. A luz fraca da rua entra pelas frestas da janela, e o som de um carro passando na avenida lá fora te lembra de onde está. Em casa. No presente. Tudo parece normal, mas há algo que permanece dentro de você. O peso daquele sonho. A sensação não vai embora tão fácil. Como se, por alguns instantes, você realmente tivesse estado em outro tempo. E talvez tenha, porque mesmo com os olhos abertos, você ainda vê o rosto pálido do cavaleiro, sente o cheiro da madeira da taverna e ouve, ao fundo, o sino da igreja marcando as horas. No começo parecia uma viagem incrível, um salto para um passado cheio de mistérios, aventuras e histórias épicas. Mas agora, com a mente mais lúcida, você começa a se perguntar: e se aquilo tivesse sido real? E se você tivesse mesmo acordado no século XV? O que teria acontecido com você? Quanto tempo teria durado antes que tudo desabasse? Você começa a analisar os detalhes. A primeira coisa que salta aos olhos: a higiene. No sonho, você estranhou o cheiro no ar, mas tentou ignorar. Agora entende melhor. As cidades medievais eram infestadas por fezes, urina e restos de animais. As pessoas jogavam tudo pelas janelas. A rua era um esgoto a céu aberto. O cheiro era parte da vida. E os banhos? Um luxo raro. A maioria tomava 1 ou 2 por ano. Quando tomava, os dentes eram apodrecidos. Os piolhos faziam parte do cotidiano. A pele vivia coberta por pulgas, sarna e feridas abertas. E o que dizer da saúde? Aquela ferida que você arranhou no braço durante o sonho, em uma realidade medieval, poderia significar sua morte. Não existiam antibióticos. Uma simples infecção poderia se espalhar rapidamente, provocar febres intensas e matar em poucos dias. As pessoas morriam de coisas que hoje tratamos com um comprimido. Tétano, infecções dentárias. E se você fosse diagnosticado com algo grave, como um câncer ou diabetes, não haveria sequer diagnóstico. Só dor, sofrimento e morte lenta. A medicina era baseada em superstições, sangrias e rezas. Cirurgias feitas sem anestesia, com ferramentas enferrujadas. E torça para não precisar amputar nada. Você se lembra da comida: pão grosso, escuro, duro, um caldo ralo com alguns vegetais e, com sorte, um osso de frango. Carne era rara, e quando aparecia, estava frequentemente estragada. Os temperos eram quase inexistentes. Tudo era insosso ou podre. A fome era companheira constante. A escassez de nutrientes tornava os corpos frágeis, anêmicos. Muitas crianças nem chegavam aos 5 anos. A água? Nem pense em bebê-la. Rios e poços estavam contaminados com resíduos humanos e animais. Era comum adoecer por beber água limpa. Talvez por isso o álcool fosse tão popular. Cervejas fracas e vinhos diluídos eram mais seguros do que a água. Beber para não morrer. Mas o efeito colateral era uma população perpetuamente embriagada, inclusive crianças. E a violência? No sonho, você viu um homem sendo espancado na praça. Achou estranho, mas ninguém reagiu. Agora entende, era normal. A justiça era arbitrária, rápida e brutal. Se alguém te acusasse de bruxaria, roubo ou heresia, você seria arrastado pelos cabelos, espancado, preso sem julgamento ou morto publicamente, queimado, enforcado, esquartejado, sem direito de defesa. E lembre-se, você não tem documentos, roupas adequadas ou a linguagem correta. Para eles, você é um estranho, um possível espião, um servo fugitivo ou alguém possuído por demônios. Você não teria tempo nem de explicar de onde veio.
E mesmo que não fosse condenado, como viveria? Você não teria profissão. Não saberia plantar, costurar, caçar, montar cavalos ou usar ferramentas da época. Seria inútil. E inutilidade significava fome. Você não seria aceito como igual. A sociedade era rígida, dividida por classes, castas e títulos. A mobilidade social era quase inexistente. A nobreza vivia no luxo, o clero no poder e o povo na lama. Você estaria no mais baixo degrau, ou abaixo dele. E há um detalhe cruel: a comunicação. Mesmo que você fale português, a língua do século XV é completamente diferente. Arcaica, cheia de termos que você não reconheceria. As pessoas não entenderiam suas palavras, sua forma de agir, seus gestos, e isso te tornaria ainda mais suspeito. Você lembra das igrejas imponentes, dos sermões e do medo que pairava no ar? Não era fé, era controle. A religião dominava tudo. O pensamento livre era punido. Se dissesse que a Terra gira em torno do Sol, você estaria morto. Se falasse de evolução, de ciência, de vacinas, seria um herege, torturado. E caso tentasse ensinar algo moderno, como números decimais, mapas, astronomia, seria encarado como bruxo ou profeta maldito. Você estaria constantemente pisando em ovos. Qualquer desvio poderia ser fatal. Você pensa nas mulheres. No sonho, elas estavam caladas, abaixavam a cabeça. Agora entende, elas não tinham voz. Eram propriedade do pai, depois do marido. Não podiam votar, trabalhar livremente, escolher com quem casar. Eram punidas severamente por adultério, desobediência ou mesmo por serem acusadas de sedução. E se fossem vítimas de violência, o culpado quase nunca era punido. O sofrimento feminino era invisível. E as crianças? Não havia infância como conhecemos. Desde cedo, já eram tratadas como pequenos adultos. Trabalhavam, apanhavam, eram vendidas, trocadas, punidas. Brincar era privilégio raro. Escola? Quase nenhuma. A maioria vivia e morria sem saber ler. Você se lembra do céu estrelado que viu no sonho? Bonito, sim, mas gelado. As casas não tinham aquecimento. O frio matava. A neve era sinônimo de morte lenta, doenças respiratórias, hipotermia. E no verão, o calor era sufocante. Não havia proteção contra o sol, nem contra insetos. Picadas de pulgas, carrapatos e mosquitos podiam trazer peste, febre ou morte. E se, por um milagre, você sobrevivesse a tudo isso, sobreviveria à solidão, longe da sua língua, da sua música, da sua comida, da sua cama, da sua tecnologia, dos seus amigos, da sua identidade. Você teria perdido tudo, até mesmo a esperança. Porque, ao contrário de um pesadelo, aquilo não teria fim. Não haveria como acordar. Aquilo seria sua vida. E agora, deitado na sua cama com o celular ao lado, o ventilador ligado e água potável a poucos metros, você começa a perceber o que realmente significa viver no século XXI. Nós reclamamos do trânsito, das filas, das redes sociais, do preço da gasolina, mas esquecemos que, em muitos aspectos, vivemos num paraíso. Você pode se expressar, pode aprender, pode se curar, pode tomar banho todos os dias, comer alimentos frescos, dormir num colchão macio, pode se conectar com o mundo inteiro em segundos. Tem acesso a tudo que os reis e imperadores do passado jamais imaginaram. Sim, a vida ainda é difícil, mas nunca foi tão possível. E é por isso que, por mais curiosidade que tenhamos sobre o passado, o melhor lugar para se viver ainda é o agora.